Seguimos com outras informações da reportagem nesta manhã. Felício Ramute, governador em exercício de São Paulo, critica Lula por veto à dosimetria. Os bastidores desta história você confere agora com a Beatriz Manfredini aqui no Jornal da Manhã. Pois não, Beatriz? Pois é, Nonato, o governador em exercício aqui de São Paulo, Felício Ramute, acabou criticando o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula de maneira geral pela segunda vez em menos de uma semana. As críticas têm ficado mais recentes e agora pela manhã, então, conversei com o governador em exercício e ele me disse o seguinte, de que Lula perdeu a oportunidade de ser um estadista e que ignorou um projeto que foi democraticamente aprovado pelo Congresso Nacional, se referindo então ao veto de ontem ao PL da dosimetria. De acordo com Felício Ramute, Lula então perdeu essa oportunidade para fazer um aceno ao eleitorado dele, que é um eleitorado mais radical. Essas foram as palavras do governador em exercício. Ele também classificou o ato em que o presidente Lula fez ali um discurso e em que assinou esse veto como um ato esvaziado. Eu disse que as críticas têm ficado mais frequentes porque recentemente, então na última segunda-feira, Felício Ramute, em uma agenda pública aqui na capital paulista, acabou chamando o PT, o partido do presidente Lula, de partido narcoafetivo. Em resposta, inclusive, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores acabou entrando com um processo por danos morais e contra fake news, disseminação de notícias falsas contra Ramute, que depois veio a público reafirmar então que o partido é o que ele chama de narcoafetivo. Então foram várias críticas aí nos últimos dias. Governador em exercício, ele está no cargo até a próxima segunda-feira, quando Tarcísio de Freitas volta de férias nos Estados Unidos e reassume o posto. Tarcísio, inclusive, que destaco, não se pronunciou até o momento sobre o assunto. O governador de São Paulo foi um dos principais articuladores do projeto de lei da anistia, que então previa o perdão total aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama golpista. Depois a anistia acabou se transformando da dosimetria e Tarcísio, depois da aprovação do PL no Congresso, disse que a dosimetria era o caminho possível naquele momento e chegou a elogiar a aprovação por parte do Congresso Nacional. Mas agora, então, até o momento, não falou nada sobre o assunto. Esse silêncio tem causado estranhamento, principalmente entre alguns aliados e a ala mais bolsonarista que acompanha o governador do estado, até porque desde o dia 1º, em pelo menos 2 publicações, ele adotou um tom bastante forte, eleitoral e bastante crítico ao PT e ao presidente Lula nas redes sociais. Tarcísio está de férias, mas não tem abandonado o público ali da internet, deixou alguns vídeos prontos e chegou a gravar um de última hora com críticas a Lula e ao Partido dos Trabalhadores no dia, então, em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Então tem esse estranhamento do silêncio de Tarcísio até agora. Ontem, o governador de São Paulo até fez uma publicação nas redes sociais, mas falando sobre dados de segurança pública e a situação no geral da segurança aqui no estado de São Paulo. Renato. Beatriz Manfredini, direto de São Paulo. Obrigado, viu, Beatriz, pelas informações. Eu convido você também a ir no nosso site www.jovempan.com.br para ter mais detalhes a respeito disso. Vai lá na aba Colunistas e aí você clica em Beatriz Manfredini e tem lá a apuração dela. Tarcísio ignora veto de Lula e Ramute critica o presidente, dizendo que ignorou um projeto democrático. E repetindo, o governador está de férias nos Estados Unidos. É assunto para os nossos analistas Roberto Mota e Jess Peixoto estão com a gente nesta manhã. Ô Jess, vou começar essa rodada por você. Já tivemos o Ricardo Nunes anteriormente também criticando o Tarcísio em silêncio. São críticas que vêm de opositores ao governo Lula, então me parecem muito naturais, mas o silêncio de Tarcísio de Freitas surpreende? Era para ele ter se manifestado? Eu diria que ele está de férias e nesse momento talvez esteja tirando um tempo para si nesse ano que é tão atípico, que é um ano eleitoral. Agora, nesse ponto da declaração do atual governador Felício Ramute, muito interessante a palavra narcoafetivos para falar sobre questões correlacionadas à Venezuela, a outras situações do Brasil. Então, uma
uma fala muito assertiva do governador em exercício aqui no estado de São Paulo. E veja, tal qual o prefeito Ricardo Nunes coloca uma crítica à situação do PL da dosimetria. E ambos têm como base o mesmo argumento: a busca por uma pacificação nacional, a busca por uma superação deste tema para olhar para um projeto de país e para uma construção que saia de pautas como o 8 de janeiro e que a gente enderece, quem sabe, os problemas de segurança pública tão graves que o Brasil tem vivido. Quem será o ministro da Justiça? A pasta será ou não dividida? Rombo também na questão das estatais, rombo nas estatais. Então são vários e vários assuntos que agora saem do holofote para entrar no holofote novamente, a situação aí do veto e o debate, toda pauta e toda a tensão girar em torno disso, que é muito claro que é uma estratégia também de imagem e eleitoral para o ano de 2026. Então, é toda uma situação muito complicada para o nosso país, que vive aí uma dificuldade gigante nas mais variadas áreas e que tem a sua necessidade de construção de um amanhã e de um projeto de país, parece que sempre ignorada. Ô Mota, você vê que o tema, o fato do objetivo desse evento de ontem, o 8 de janeiro, está perdendo a força para conseguir aglutinar e reunir diversas forças políticas, porque a gente teve ausência de figuras importantes e também agora ausência de manifestações, seja a favor ou de crítica. Essa pauta nunca teve poder de aglutinar nada. O objetivo dessa pauta é dividir e destruir. Eu acho engraçado as pessoas que comentam que o governo federal rasgou a bandeira da paz. Não se pode rasgar o que não existe. A bandeira da paz é vermelha, é branca, e a bandeira do PT é vermelha. O objetivo da esquerda sempre foi o monopólio do poder. Um dos instrumentos para isso é a demonização e agora a criminalização dos adversários. Esse é o objetivo dessa comemoração.